No programa de hoje, vamos falar dele, do telescópio espacial James Webb, que ao mesmo tempo que estuda com exatidão, com precisão e com perfeição as galáxias mais distantes do universo, estuda também objetos aqui próximos de nós. E nós vamos falar disso porque o James Webb detectou um objeto misterioso muito próximo da Terra. Que objeto é esse? Será que ele já é um objeto conhecido? Será que não é? O James Webb estudou um objeto que tem um comportamento muito, mas muito estranho, e nós vamos entender tudo isso agora. Manda a vinheta! Novo aqui no canal, antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, vai lá, aliás, é o seguinte, hein? Estão abertas as inscrições para a pós-graduação do Space Today, a pós-graduação em planetologia, que a gente chama, que é a parte da astronomia que lida com a geologia, que é aquilo que eu posso ensinar para vocês. Afinal de contas, essa é a minha especialidade. Então, você vai clicar aqui, eu vou deixar o link aqui, você vai entrar no site, lá tem tudo direitinho, explicadinho, tudo, tem muita aula mesmo. Todo sábado tem aula ao vivo, online, mas ao vivo. Tem congresso todo ano, esse ano é no dia 7 e 8 de dezembro, ou seja, tem muita coisa legal você vindo estudar. Ali é para estudar mesmo, Lua, Marte, os planetas, objetos como esse que eu vou falar aqui agora e tudo mais. Então o link está na descrição, vai lá agora, se inscreva na pós-graduação. O único requisito que você tem que ter graduação em algum curso reconhecido pelo MEC. Qualquer curso superior reconhecido pelo MEC, você pode fazer sua pós com a gente, com o Space Today, e eu estou esperando todos vocês. 18 meses dura a pós, e você sai com o título de especialista, é uma pós lato sensu que a gente fala. Estou esperando todos vocês, combinado? Vou deixar o link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E vamos então finalmente falar de um objeto estranho próximo da Terra que foi detectado pelo telescópio espacial James Webb. Mas não é aquele objeto lá não que o pessoal tem falado, porque aquilo lá não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, mesmo porque o James Webb não tem nem capacidade de detectar aquele tipo de objeto, não tem nem capacidade para fazer aquela observação, tá? Nós vamos falar de um outro objeto, e aí é o seguinte, né? Na mitologia, quando você tem uma criatura que ela é meio humana, meio cavalo, ela recebe o nome de um centauro, certo? Centauro é esse tipo de ser mitológico. Por quê? Porque ele tem ali duas características de coisas totalmente diferentes. E na astronomia acontece isso também. Na astronomia existem objetos que a gente chama de centauros. E é isso que nós vamos falar, e é isso que o James Webb acabou estudando. Antes disso, precisamos fazer uma coisa, né? Definir. Qual é a principal diferença entre um cometa e um asteroide? A principal diferença é a seguinte: o cometa ele possui uma atividade. Estamos vendo aí o cometa 2023-A3 com aquela cauda magnífica, que lá é resultado de uma atividade que tem no objeto chamado cometa. Um asteroide é um objeto que não tem atividade. Além disso, tem outras diferenças. O cometa ele é formado basicamente por gelo, né? A gente fala que é uma bola de gelo suja, ou seja, gelo com um pouco de rocha, e o asteroide é predominantemente formado por rochas, e aí de diversos tipos. Mais uma característica importante é que um tem atividade, mas outro não tem. Porém, o que acontece no sistema solar? Acontece que existem alguns asteroides, olha só que interessante, ou alguns objetos que se comportam como cometas, mas eles não são cometas. Então eles receberam o nome de quê? De centauros, isso mesmo. Então esses são os centauros. São objetos ditos objetos híbridos. Eles estariam num estágio de evolução orbital.
porque eles apresentam tanto características de objetos transnetunianos, vamos dizer assim, que seriam objetos que não têm atividade nenhuma, como de cometas, que são objetos que têm atividade. Então, isso seria um objeto do tipo Centauro. Centauro, do mesmo jeito da mitologia, seria então um objeto que teria características híbridas. E são objetos muito importantes para serem estudados, para que a gente possa entender aí todos esses tipos de objetos. Objetos transnetunianos são objetos muito distantes, eles ajudam a entender sobre a origem, a história, a formação do nosso sistema solar. Muito bem, e essa foi a fonte de estudo do James Webb. O James Webb foi apontado para um objeto muito interessante, conhecido como Centauro 29P/Schwarzmann-Watchman 1. Para não ficar falando esse nome toda hora, nós vamos resumir como 29P. Ele é um objeto conhecido pelas suas explosões ativas quase periódicas, ou seja, se ele tem atividade, era para ele ser o quê? Era para ele ser um cometa, certo? Era para ele ser um cometa. E então, isso que é a grande questão. Mas ele, como ele é um centauro, você já sabe que ele também se comporta como um objeto transnetuniano sem atividade nenhuma. E foi isso, né? Essa foi a fonte de estudo aí do James Webb, então, que observou este objeto. E aí, pessoal, se o James Webb observa, né, objetos que estão lá distantes no universo, imagina um objeto que está aqui próximo de nós. Então foi isso aí que ele resolveu estudar, e ele descobriu algo sensacional nesse objeto, algo muito estranho, algo que não tinha sido descoberto até então. Ele descobriu jatos aí de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, que vão dar pistas sobre a natureza do núcleo do Centauro. Qual que é uma das grandes questões que os astrônomos têm com esses objetos? É estudar o seu núcleo, do que ele é feito, como ele foi formado e tudo mais. Como a gente não tem como ver se esse objeto tem atividade, e a atividade vem de alguma coisa que está dentro daquele objeto, é uma maneira de indiretamente a gente estudar este objeto, e foi assim que os pesquisadores fizeram, ressaltando sempre que, por que é importante? Porque os centauros, eles são considerados como os restos da formação do nosso sistema planetário, e isso que o James Webb mostrou, os astrônomos nunca tinham visto. O James Webb detectou um jato frontal, graças à sua capacidade infravermelha e tudo mais, ele conseguiu detectar ali água e CO2, e conseguiu também detectar outros elementos importantes, como um jato de monóxido de carbono, dióxido de carbono. E essa foi a primeira vez que se teve, né, a detecção e a definição de dióxido de carbono, de CO2, sendo emitido por um objeto do tipo Centauro, e no caso pelo 29P. Com base aí nos dados coletados pelo James Webb, foi possível criar um modelo tridimensional, isso aí é sensacional, foi possível criar um modelo tridimensional dos jatos para entender a sua orientação e a sua origem. E eles descobriram, por meio da modelagem, que os jatos foram emitidos de diferentes regiões do núcleo do objeto. Embora o núcleo em si não tenha sido visto pelo James Webb, pelos jatos a gente consegue ter uma ideia de como era. Isso é que é a grande questão. O fato desse objeto, né, o 29P, ter diferenças tão drásticas na abundância de dióxido de carbono e de monóxido de carbono, sugere que ele, na verdade, ele não é como se fosse um objeto único. Pode ser que ele seja um objeto montado aí com diferentes e com outros objetos ali daquele resto do sistema solar. Muito provavelmente, como ele é um objeto transnetuniano, isso a gente já sabe que lá tem muito, ele pode ter sido formado por dois pedaços, que são aqueles famosos objetos binários de contato que a gente chama. Os binários de contato, a gente tem o Arrokoth, boa parte dos cometas, né? O próprio Churyumov-Gerasimenko, que foi estudado pela Rosetta, ele já é um binário de contato, e isso pode ser algo mais normal do que se parece lá nos confins do sistema solar. Isso foi uma grande descoberta aí, feita pelo James Webb. As razões aí para os picos do brilho, né, do 29P, e os mecanismos por trás da atividade de liberação dos gases continuam sendo duas grandes questões que os astrônomos estão querendo tentando responder, né?
No caso dos cometas, então, os cientistas sabem que os seus jatos são frequentemente impulsionados pela liberação de gás e de água. Então, se ele fosse um cometa, a gente conseguiria responder a questão sobre ele. Porém, né, devido à localização dos centauros, eles estão muito frios. Porque o que acontece com o cometa, para quem não pegou o lance? O cometa ele tem toda essa atividade porque ele passa por variações muito drásticas. Ele chega aqui perto do Sol, depois ele vai lá para longe, e essas variações aí acabam impulsionando esses jatos nos cometas. Porém, o 29P ele é um objeto que ele está lá no fim do sistema solar, mas ele tem atividade. Então, o que impulsionaria esses jatos no 29P, sendo que ele não chega perto para ter essa variação de temperatura e toda essa atividade? Essa é a grande questão aí que os pesquisadores estão tendo que estudar. E é isso que eles vão continuar fazendo. Então, lembrando, né, o James Webb ele é um observatório que trabalha por meio de projetos. Este projeto aí que observou o 29P, ele vai continuar, os astrônomos vão continuar observando o 29P para tentar descobrir isso. E aí, o lance é o seguinte: se eles conseguem entender o que acontece com o 29P, que é um objeto centauro, eles podem aplicar esta explicação para os outros objetos do tipo centauro. Isso quer dizer que, ao estudar o centauro, esse carinha aí que eles estão estudando, eles vão poder entender uma grande família de objetos, que é tentado entender há muito tempo, e uma família de objetos importantes, já que eles fizeram parte da origem da formação do sistema solar. Entendendo esses objetos, pode ser que a gente tenha respostas importantes sobre como o sistema solar se formou, como o sistema solar evoluiu até chegar ao que é hoje. Então está aí o James Webb, como eu falo, né? Não existe, talvez, na história da astronomia, um instrumento tão versátil quanto o James Webb. Se você pegar aqui na Terra, dificilmente você vai ter um observatório, um telescópio que consiga ter resultados tão impressionantes com objetos tão diferentes. Então o James Webb ele consegue estudar galáxias, estudar a evolução de galáxias, estudar nascimento de estrela, que isso é uma área muito grande da astronomia. Ele estuda com precisão, ele estuda em detalhe, mas ele também consegue estudar em detalhe e em precisão asteroides ou objetos como o 29P, que é um centauro, que são objetos completamente diferentes, mas ele consegue fazer da mesma maneira. Então, assim, se me perguntarem um dia, né, qual para mim seria a maior característica do James Webb, eu já falei isso aqui em vários vídeos e falo de novo, é a sua versatilidade. É muito difícil a gente ter um instrumento tão versátil assim, e o James Webb nos mostrando. Vamos ver, conseguindo estudar esse 29P aí direitinho, consegue estudar vários outros objetos aí no sistema solar que são importantes. Então este é um objeto estranho, próximo da Terra relativamente, que o James Webb consegue observar. Não é aquele lá que o pessoal está falando, que é do tamanho de uma cidade e tudo mais. Um objeto na distância que foi dito, né, que esse objeto misterioso aí foi observado, você teria que ter o objeto ter o tamanho de Netuno. Então um objeto do tamanho de uma cidade jamais conseguiria ser estudado pelo telescópio espacial James Webb. Então está aí mais uma grande observação do James Webb. Vou deixar tudo aí para vocês, o artigo vai ficar aí na descrição, lembrando que os resultados foram publicados na revista Nature Astronomy, tudo lá bonitinho, para que vocês possam entender, quem se interessar, como foi feito toda essa parte de modelagem, detecção de todos esses jatos aí, modelagem tridimensional de tudo isso, para entender como que esses objetos funcionam. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!